E aí doía. Eu não conseguia comer e tal, mas eu estava de boa. Aí o povo não tem que ver o que é, porque mancha roxa pode ser um monte de coisa, desde leucemia até estresse, tem uma variedade de coisas que pode causar mancha roxa. Aí na sexta eu voltei no médico porque eu não estava conseguindo comer. E eu só ia voltar no médico de novo na outra semana e fui no pronto atendimento. E eu queria alguma coisa para passar na boca para comer até o retorno. Eu tinha alguns exames tantos e outros não. Eu cheguei lá, o médico muito acolhedor. Nossa, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar no hospital. Eu falei, nossa. Eu falei, não, eu estou esperando, eu vou voltar no médico e tal. Não, você, nossa. Teve uma hora que eu quase saí. Falei, nossa, desculpa, não queria te incomodar, né? Aí ele ficou, falou, aí disse que eu tinha que ir para o hospital, ele colocou lá no pé da minha médica, disse que ia me transferir e tal, não falou nada. E aí eu fiquei lá de castigo esperando. Passei a noite lá, quando foi no sábado eles me transferiram para Santa Rosa. Porque eu precisava de um infectologista e blá blá blá. E foi porque, tipo assim, nessa altura do campeonato, nem os hematomas da boca não estavam doendo mais. Aí entrei na ambulância, sentadinha, estão indo para lá, o negócio começa a pitar, eu olhei para a enfermeira e falei assim, é a gente que está pitando? Tipo, né, pra quê? Não, é por causa do trânsito. Chega lá, não apontei, falei, gente do céu, que, né, desnecessário. Aí vai pra UTI, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, é ruim que vai ficar na UTI. Você chega lá, a primeira coisa, eles vão se tirar a roupa. Põe aquela camisolinha que não tampa nada. Aí põe você na cama e enche você de eletrodo, aí enche você de soro e coloca um termômetro que também é ligado com fio e coloca um negócio de pressão. Aí, resumindo, você fica ligado num monte de máquina, confinado na cama. Aí na primeira parte dele, que era só uma cortininha assim, super legal. E eu achando tudo aquilo um exagero, né? Eu não estava sentindo nada, só tinha mancha roxa. E aí vai, fiquei lá esperando para fazer o exame. Aí a médica foi fazer o exame, dói pra caramba, que foi para perfurar o osso e colher medula. Meu pai estava convencido que era estresse. Disse que era estresse. Eu falei, não é estresse, porque se fosse estresse, teve uma época na minha vida que eu era muito mais estressada. Se estresse me deixasse roxa, eu ia ter virado um tique-wick. Né? Não é. Mas ele disse que era, então eu deixei por isso mesmo. Eu achava que era leucemia. Porque eu já tinha lido muitos casos, então, os sintomas, né? Então não estava tão assim, não estava achando que não era. Mas fiquei na minha. Aí veio o resultado, dia 1º de novembro. Engraçado que essas datas a gente lembra, né? Aí a médica chegou e falou assim, seu exame confirmou leucemia. Para mim não foi assim aquele susto tão grande, porque eu realmente já achava que era. Eu mais enchi o saco dela com um monte de perguntas do que qualquer outra coisa, né? E eu continuava me sentindo bem. Até que no dia 4 eu comecei a fazer quimioterapia. E aí eu comecei a passar mal. Gente do céu. Uma vez eu li que a crueldade do câncer só encontra comparativo na crueldade da quimioterapia. No meu caso ainda foi pior, porque eu nem estava passando mal. E aí, de repente, eu comecei a passar mal. Tudo. A quimioterapia, tipo, meio que acaba com você, né? Eu fiquei sem paladar, porque desperou todo o meu sistema gástrico, intestinal todo, ficou tipo como se fosse uma ferida de África, sabe? Então eu não tinha paladar. Minha cunhada comprou pra mim um chocotone do Cacau Show e eu não comi porque não tinha gosto de chocolate. Gente, sério, eu não comi o negócio porque não tinha gosto de nada. E aí você fica lá. Aí já uma semana daquela quimioterapia que chama quimioterapia de indução. Depois que eu saí, porque quando estava lá ninguém me contou, eu vi o resultado do exame. Ele dizia que tinha 95, se eu não me engano, 95% de células cancerosas na medula. Eu não lembro se é 91 ou 95, mas era bastante.
plaqueta cai, por isso o sangramento e os hematomas, e aí você corre risco de hemorragia. E aí você fica lá no hospital, a comida do hospital é um horror, eu não conseguia comer. Aí, depois lá meu pai ficou de castigo comigo, porque tinha que levar comida para almoçar, levar comida para jantar. Levar comida às 11 horas, levar comida às 5 horas. Ele morava lá praticamente, né? Minha mãe acordava, de manhã fazer comida, sopa, que era a única coisa que ia, e ele ia levar comida. E até hoje, eu olho aquelas bandejinhas de hospital e meu estômago dá umas voltas assim. Não vai não. Eu nunca me perguntei por quê. Nunca me passou pela cabeça por quê. Por que comigo? Por que isso aconteceu? Por que... Eu não tive esse problema, curiosidade, não sei. Porque assim, muito rápido, eu tive muito suporte. Então eu achei que a pergunta mais interessante era para quê? E não por quê. Então, para que eu aprendesse que havia muito mais pessoas que se importavam do que eu imaginava? Muito mais. Por exemplo, eu esperava que a igreja orasse. Essa igreja, a igreja do Parque do Lago, no nosso campo, né? Santo Anastácio, como eu tinha o pastor. Mas se for uma corrente de oração, eu vou falar o nome das cidades, assim, algumas têm mais de uma pessoa, mas eu vou falar o nome das cidades que eu lembrei hoje, que eu sei que tinha pessoas que estavam intercedendo, que foi Campinas, Colinas do Tocantins, aqui Cuiabá, Curitiba, Itaúna do Sul, Maringá, Nova Londrina, Rio de Janeiro, Rondonópolis, Salvador, Santo Anastácio, São Paulo, Sarandi, Várzea Grande e Sinop. Essas são as que eu lembrei. Eu não seria capaz de dizer o nome de todas as pessoas também, porque provavelmente eu cometi muitas injustiças. Então, eu disse, quando eu vim aqui da primeira vez que eu saí do hospital, que a gente recebe resposta de Deus, resposta de oração de muitas formas, né? E eu recebi através do apoio. Porque eu sozinha não dou conta nem de gripe. Gripe, e eu já estou deitada, morrendo. Eu sou praticamente um homem para ficar doente, né? Eu fico doente e não faço nada. Como é que é? Não, que não. É tirar o respeito. Não, ó, fala sério. Os homens que tiverem na dúvida, pergunta para a esposa aí do lado. Ela vai te contar. Ela vai te contar se é verdade que você dá muito trabalho. Eu sou bem assim. Mas eu não tive essa moleza. Depois de um tempo na UTI, você fica desligado, né? Porque você não anda, você não faz nada. E você começa a ficar meio, sei lá, parece que você perde um pouco de ânimo, porque você não faz nada, você fica o dia inteiro lá. Eu descobri que a televisão fechada não passa porcaria nenhuma, igual a televisão aberta, droga também, então a programação é ruim, ficar ligado para poder fazer barulho. Descobri que a UTI não tem campainha, gente. Você precisa de alguém, você tem que ficar assim, ó. E você sempre precisa de alguém. Você precisa do banheiro, você precisa que eles ventilem aqueles fios de você. Você precisa de água, você tem que pedir, porque a água está lá fora do bebedouro. E aí você fica... Sério, de verdade. Então, um monte de coisa que eu aprendi já. Mas... Aí teve um dia que eu estava lá, minha tia me perguntou quando eu fui lá em Santo Anastácio se teve um dia que eu achei que... Teve algum dia que você achou que você ia morrer? Eu falei que não. Realmente não teve. Não passou assim pela minha cabeça. Provavelmente porque eu não tinha medo nenhum de morrer. Não sei. Não tive esse desespero e tal, né? E aí... Todo mundo que entrava no quarto, cada 6 horas trocava de auxiliar, né? E aí, o que você tem? Leucemia. O que você tem? Leucemia. Aí eu falei assim, eu não tenho nada. O que tem leucemia? Vou ficar tomando posse de doença agora? Aí o próximo que entrou para mim, o que você tem? Eu falei, não tem nada não. Aí ele olhou para mim, tipo, já sei porque ela tá aqui, né? Doida. Aí eu falei assim, eu tive
Eu vim para cá por causa de leucemia, mas eu não tenho mais. Ela não é minha, eu não tenho leucemia. Eu estive com leucemia. Mesmo. E aí, nossa, é muita coisa. Está tudo baralhando assim a ordem das coisas acontecendo. Teve um dia que eu quis chorar. Foi o dia que fizeram meu acesso central. Dói pra burro. Mesmo com anestesia, a anestesia dói. E aí eles me deixaram levantar da cama. Porque não, vai fazer hematoma, vai sangrar, você não pode sangrar. E eu queria ir no banheiro. E o banheiro era fora do quarto, eu estava toda amarrada e tal. Eu vou trazer um pano para você, filho. Eu vou esperar mais um pouquinho. Isso era 1h da tarde. Daqui a pouco vinha um, eu quero ir no banheiro. Não, mas você não pode levantar ainda. Daqui a pouco vinha outro, eu quero ir no banheiro. E aí ele foi me dando medicação, e eu queria ir no banheiro. Aí eu peguei, abaixei a cabeça assim. Aí abri uma miserável enfermeira, abriu a porta e disse: tá tudo bem? Tá, tudo bem. Aí eu peguei o lençol e falei: privacidade não existe, né? Porque o negócio é de vidro. Aí eu cobri a cabeça e veio o outro: você tá bem? Aí na minha cabeça pensava assim: filho de mãe, se eu tivesse bem, eu estava na minha casa, não estava aqui, né? Tô bem, eu só quero ir no banheiro. Aí no final das contas eu acabei nem chorando, porque é tanta gente entrando no quarto perguntando se você está bem, que não dá tempo. E é desse jeito. Aí depois aí eu fiz a quimioterapia, 7 dias de quimioterapia, 24 horas, acaba a pessoa, aí tinha que esperar a medula voltar a funcionar para poder sair. E aí ela demora. E passa um dia, passa 2 dias, uma semana. Quanto tempo demora minha médica coitada? Minha médica é resposta de oração. Porque, olha, nos últimos meses eu passei por muitos médicos, alguns por atendimento, para poder fazer alguns procedimentos, e enfermeiros e tudo mais. E o tanto de gente incompetente que tem na área da saúde, gente, é assustador. Assustador. Um médico que não sabe o que é uma transfusão é de dar medo. E a minha médica é uma profissional competente demais. Ela é uma profissional admirável e uma pessoa adorável. Então, ela só pode ser resposta de oração. Não foi por acaso que ela apareceu lá. Nenhum dos médicos me atendeu. Todos eles, tirando aquele primeiro machucado, que eu só passei por ele, todos são os amores, que continuam consultando. E eu estava falando o que mesmo? Antes do médico? Alguma coisa. Memória, visão. Vai chorar? É muita coisa, sabe? Muito, assim, aí você vai lembrando de pedaços fora de contexto, né? Tipo, o dia que a Natália foi lá nos Estados Unidos, eu estava acabada, né? Porque nessa fase eu estava esperando a medula voltar a funcionar. E demora demais. E aí demora muito, e eu tive que tomar um antibiótico que não é antibiótico, é um outro remédio esquisito lá, que afeta mais ainda, é um antibiótico, que afeta ainda mais a produção da medula, e atrasou mais ainda. E aí é muito deprimente você ficar esperando, sabe? Esperando para ver o que vai acontecer. Você não está fazendo tratamento, você está tomando trocentos de remédio para não ficar doente, mas você tem que esperar. E aí, foi quando eu parei de entrar na internet, porque toda vez que eu entrava na internet, quando eles falaram que eu ia morar na aldeia, eu falei: não, eu quero meu telefone, meu tablet, meu computador, porque não podia entrar nada. Eu falei: alguma coisa, você tem que deixar os notificados aqui dentro. Mas aí, quando eu fiquei nesse negócio de espera, eu não entrei mais, porque assim, eu entrava, sempre tinha 2, 3, 4 pessoas querendo saber, e aí, eu não tinha nada de bom para falar. Eu falei: gente, aí eu desisti. E aí eu fiquei lá, como diz a Kelly, ficou lá, estava lá deitada, que era o que eu fazia, né? Aí a Natália chegou. Você tá magra, né? Nossa, mas você tá capada. Ai, não falei assim não, hein? Falou dele. Não nesse tom, mentira. Eu falei assim, Mas eu né, mãe? muito incomodada, porque, gente, eu tava acabada mesmo. Eu tava pesando 10 quilos menos que eu tô pesando agora.
E nem falando, tava falando. Eles foram lá levar comida pra mim, eu comi, deitei, porque não tinha nada pra falar, e eu fiquei lá. E a Natália gosta de conversar, ela falou assim, vocês não falam nada. Não tem nada pra falar, cara. Aí aquele saiu de lá falando, da próxima vez que você fizer uma dessa, eu te jogo pela janela. E aí quando meu cabelo caiu, ela nem chorou, né? Porque senão ela queria jogar ela pela janela. Mentira. Ela não chorou, mentira, ela não chorou dentro do quarto. Porque eu tava assim, parecendo. Isso não rapou a cabeça também. Caiu, os cabelos não caiu tudo, então ficou uns dias ali, e aí, sabe aquele zumbi de filme de terror? Eu mandava daquele jeito. Assustador. E aí ela chegou, a Kelly chegou e ela não chegou. Eu falei, bicha, a Kelly jogou pela janela mesmo. A Natália não veio? Não, ela tá aí fora. Aí ela chegou e entrou não falando nada do cabelo. Eu achei muito esquisito, porque ela já tinha chorado um monte, porque ia ficar sem cabelo, né? Aí, não resisti, né? Falei, escuta, você não vai falar nada do meu cabelo que caiu? A Kelly, eu achei que você ia dar um piti. A Kelly falou assim, não, mas ela já deu piti lá fora. Você não viu que ela demorou para entrar? Aí depois ela disse que ela chegou, aí ela olhou assim na janela e... voltou, aí foi lá, tinha uma mesinha com as luvas e as máscaras, né? Para poder entrar no quarto. Aí foi lá, disse que foi montar as máscaras, até parar de chorar, para poder entrar no quarto. Tudo isso é meio de pela janela. Né? E aí, depois de muitos dias, em dezembro já, a gente fez outra punção de medula. Ai, só de pensar já uma dorzinha. E aí eu dependia do resultado para poder sair do hospital. Ela disse que para eu poder sair, tinha que ter no máximo 5% de células cancerosas na medula. Mas ela falou assim, pela sua recuperação, provavelmente você vai poder sair. Aí quando veio o resultado, foi numa quinta-feira, na véspera do dia que eu saí. E não tinha nada, nenhuma célula cancerosa, era zero. Eu entrei em remissão, a primeira quimioterapia que eu fiz, graças a Deus. Para quem não sabe, remissão não é considerado cura. Remissão é uma fase da doença em que ela não tem atividade, em que você não tem sintomas, não tem sinais, mas a medicina não considera como cura. Agora a gente tem anos de acompanhamento, de exames e tudo mais. Mas a gente sabe que está escrito lá em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Em junho, eu fiz 2 exames. Eu fiz novamente a punção. Achei que era a última. Descobri que não era. Só disse que vai furar de 3 em 3 meses. E fiz um exame genético. Porque se eu tivesse uma mutação determinada, eu ia ter que fazer transplante, independente da remissão ou não. E esse mês eu peguei o resultado. E eu não tenho mutação. E eu continuo em remissão. Eu continuo sem indicação de transplante. E eu acredito que isso vai permanecer. Amém. Já deu melhor? Aí, eu descobri, a gente sempre canta, né, aquela música do Kleber Lucas. Ai, tinha uma música que eu queria cantar. Mas aí, eu falei, nossa, as pessoas já vão sair de casa, né? Vamos se dar o trabalho de ir lá, eu vou fazer isso com elas, né? E aí, deixa eu falar. Eu tenho uma música do Kleber Lucas que fala que Deus cuida de mim, né? Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. É só isso, me desculpa, já passou. Aí eu descobri assim, eu percebi que eu tô assim, além do cuidado, fiquei meio mimada agora, né? Na verdade, gente, eu era legal porque eu nunca fui mimada na minha vida, e aí todo mundo começou a paparicar. Então eu acostumei, vocês sintam-se livres para continuar. Não precisa parar, não, viu? Eu gostei do negócio. Não.
deprima muita gente. Até as coisas pequenas, tipo, os dias que eu tive que sair depois de 6 meses sem andar de ônibus, eu tive que voltar a andar de ônibus. Não estava com saudade nenhuma, mas a médica liberou, né? Aí eu perdi o motorista. Aí eu fui. Os dias teve uns 2 ou 3 dias que eu estava exausta, porque a exaustão me acompanha agora, por causa da anemia constante. Então eu estava muito cansada, eu estava na rua, mas eu não estava aguentando, sabe? Eu queria muito ir embora. E a gente sabe que esperar o ônibus aqui é uma maravilha, né? 30, 40 minutos. Nesses dias ele vem assim, ó, eu chego no ponto e ele chega comigo. Parece pouca coisa, mas não é. Porque a gente está tão cansado e tudo que a gente quer ir embora. Tudo que a gente precisa é do ônibus. E ele vem. E não é comum, é cuidado. Amém. Quinta-feira eu estava assim, muito ruim. Falei assim, eu não quero ir para a faculdade. Aí minha mãe falou, vai para casa dormir. Eu falei, não, eu tenho que ir para a faculdade. Aí eu fui para a faculdade. Aí cheguei lá, não tinha como sentir aula. Eu partilhei dessa bênção. Então, assim, das maiores coisas, até a remissão do câncer, a cura, Glória a mesmo Deus. que ainda não seja médica, até esses cuidados do dia a dia, são constantes na vida da gente. E a gente nem percebe, às vezes a gente passa por essas coisas e nem percebe. Glória a Deus. E eu agradeci uma vez, e vou agradecer de novo, todo mundo que orou, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E é óbvio que o que fez diferença foi toda essa corrente de oração, todas as pessoas que intercederam, que fizeram essa diferença mesmo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, é mérito de cada um de vocês, e de outras pessoas que também não estão aqui. Olha, eu acho que eu acabei. Na verdade, eu não acabei, né? Porque ainda tem, nesse momento, eu estou assim. A medula não funciona corretamente ainda, assim, ela funciona corretamente, mas ela não funciona a 100%, ela não está com a bateria nova. Então, ela não produz hemoglobina suficiente, eu estou constantemente anêmica. A pessoa já é devagarzinho, né? Com anemia, então, já viu. E nos últimos dias a imunidade baixou e a plaqueta deu uma baixada também. Está dentro do nível normal, mas deu uma baixada. Na terça-feira eu vou consultar para ver o que aconteceu. E aí, quarta-feira,